Agora, o Maurício Valente, nosso terapeuta de plantão, já chegou. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Olga. Prazer estar aqui. Você tá bem? Tudo ótimo. A semana foi boa? Foi boa, graças a Deus. Só coisas boas. Vou fazer uma pergunta. Você já lavou roupa da vida? Já. Ela falou que vai dar varal esse final de semana. Pode lavar roupa. Hoje tá liberado, esse final de semana tá liberado. Tá. Você sabe, eu te fiz essa pergunta agora, porque eu estava lendo uma matéria sobre o problema, e nada melhor do que falar com um terapeuta sobre isso, é que os homens precisam aprender mais as lidas da casa. Sim. Os homens precisam aprender a lidar com uma máquina de lavar. Por exemplo, Sim. a máquina de lavar, ela faz tudo, é verdade, né? Tem roupa que você às vezes não coloca na máquina e tal, lava na mão, uma roupa mais delicada. Mas é básico saber ligar um fogão, uma cafeteira, essas coisas tão básicas da vida. Por que os homens não aprenderam essas coisas básicas ainda, hein, Maurício? Eu sinto que tem dois caminhos aí para olhar, viu, Olga? O primeiro caminho é o seguinte, é o caminho da educação dentro de casa, né? Às vezes a família culpa o menino das funções domésticas, ele não aprende, ele não cria esse hábito desde criança. Mas daí isso é culpa da mãe de novo? Tudo da mulher? Não culpa. Incentivo. Não é culpa porque não tem maldade, né, Olga? Mas os pais são responsáveis, né? Que legal, vamos pegar esse menino, ensinar, né? Por exemplo, eu e a Sara, nós temos essa preocupação com a lida diária. Olha, meninada, vamos dividir, nós somos em 5, vamos dividir as funções de casa? A louça tá com quem hoje, né? Quem que vai limpar as necessidades do cachorrinho? Então, trazer isso é importante, mas tem famílias que ainda poupam isso, né? E tem aquele grupo de pessoas, eu não sei se é um grupo menor ou maior, de homens que realmente acha que isso não é serviço de homem. É coisa, às vezes, até um pouco machista. Isso ainda tem também, tá? Então, só que a gente sabe que hoje, na época que nós estamos vivendo, isso aí é ultrapassado, né? O homem mesmo, ele está se envolvendo com muito mais coisa. O homem troca a fralda, o homem lava a louça, o homem aprende a cozinhar, né? Ajuda a mulher dentro de casa. Então, isso é o ideal que a gente espera. Mas eu acho que está mudando, viu, Olga? Hoje, assim, pelos pacientes que eu tenho, os clientes, muitos homens participando mesmo, assim, dentro de casa. Então, já é um cenário diferente do que nós tínhamos no passado. Claro, ainda tem as exceções, tem os homens que não se envolvem, mas eu fui um homem desse, eu não me envolvia de jeito nenhum, Olga. Nossa, eu não me envolvi, eu achava que essas coisas, não fui educado, né? Você não era foi o incentivado. tipo que tomava água e largava o copo e não lavava. E não lavava durante muitos anos. Olga, eu não sabia fritar ovo. Meu primeiro ovo caiu fora da frigideira. Eu quebrei ele e fui abrir, porque eu não tinha prática absolutamente nenhuma. Hoje, o tanto que eu gosto de cozinha, eu faço faço bolo para meus filhos, um bolo fitness que eles adoram. Papai, a gente precisa ir na escola essa semana, faz o bolo. Então, assim, aí participo. A Sara tá viajando, né? Tá com o pai com uma alteração de saúde. Ela cuida do pai, né? Cuida do pai. E aí eu lavo louça, né? A máquina tá lá. Lavo roupa e louça. Então, assim, o homem tem que participar, né, Olga? Mas eu nem sempre foi assim. E eu falo assim, se eu conseguir mudar, qualquer um consegue, Olga. É boa essa. Se eu mudei, qualquer um muda. Qualquer um muda. Eu já ouvi assim, não, eu faço. Eu cozinho, frito ovo, faço café, faço arroz, feijão e tal. Né? Banheiro não limpo. Já ouvi isso de homem. Sim. Mas banheiro não limpo. Não limpo. Porque se é servicinho danado, é limpar banheiro. Fala sério. Serviço ingrato, né? E Mas aí, necessário. por isso que a gente tem de respeitar o trabalho de quem faz isso, Nossa né? Senhora, Numa total. empresa e num órgão público, né? Onde as pessoas às vezes são muito Total. mal educadas, não é mesmo, Maurício? Como a gente tem que melhorar como ser humano, né? E tem uma tendência aí de alguns trabalhos que tenho observado que esse trabalho de diarista, funcionário doméstico, que vai acabar, viu, Olga? A tendência não sei se isso é verdadeiro, mas a tendência é diminuir. Então, ou a gente, como diz meu pai, trinca os dentes e vamos fazer o que tem que ser feito, então a coisa vai ficar feia, vai sobrar muito para a esposa. Não, mas né? tá certo. Por exemplo, vai para a França, vai para a Itália, vai para os Estados Unidos. Não tem, né? Quanto custa? Ou tem, quanto? Tem até. É raro, é muito raro. Por que os ambientes são menores também? Porque daí você tem menos coisa para fazer. Isso. Primeiro que o aluguel é muito caro, tudo é caro, né? É muito caro. Mas você paga salgadinho por o serviço de uma diarista. Quantas mulheres diaristas no Brasil vão para os Estados Unidos e trabalham 3, 4 casas num dia?
num dia. Porque chega lá, tá tudo meso organizado, dá uma geralzinha e vai para outra casa, e vai para outra casa. Porque é um serviço realmente raro. E você pode ter certeza, vai acontecer, já está acontecendo no Brasil. De acabar, Já diminuir, está né? Já. acontecendo. Tenta achar uma diarista para tu ver. É verdade. É complicado. É verdade, sim. Que sim. tenha boas referências e tudo mais. Mas a gente foi para um lado da conversa, que a gente ia falar outra, mas a gente vai falar do que você veio falar. Mas eu ainda preciso falar sobre isso, tudo que você disse hoje, sobre a família, as lidas domésticas, tudo isso, será que não contribuiria para a educação dessa criança? Nesse momento que a gente está vivendo, essas crianças cheias de ódio, ligadas a um celular, a jogos eletrônicos, matando professor, matando colegas. Será que essa vida dentro de casa, qual é a influência que isso, o lavar a louça, limpar o banheiro, tirar o lixo, pode influenciar? É que quando um pai e uma mãe põem ordem, né, chamam um filho para uma responsabilidade, isso é uma forma de olhar para ele. Então, às vezes, uma criança, quando ela é educada mesmo no não, olha, filho, aqui tem limites, aqui sim, aqui você deve trabalhar, aqui você deve fazer, isso é uma forma de amor muito grande. Porque uma criança largada, uma criança rejeitada, ninguém tá nem aí para isso. Ninguém quer ensinar nada para ela, né? Você fala assim, uma mãe que ensina a sua filha desde 4, 5 anos a mexer na cozinha, ó, né? A fazer um bolo, então, a cumprir as funções, a já começar a mexer na louça. Então, isso é uma forma de amor absurda, uma forma de amor linda, né? E as famílias estão se perdendo, não todas, né? Inclusive, eu fiz uma live sobre essas violências aí, e você que está ouvindo, não se preocupe, assim, nós temos que preocupar, a situação é preocupante, né? As prefeituras, estados estão tomando providências, mas assim, o que leva um trauma de uma criança sair, um adolescente matar o outro, é um tipo de conflito muito específico, igual aquele dia, não sei se você lembra a última vez que eu esteve aqui, a Olga estava preocupada, mas Maurício, eu trabalhei muito, eu e meu marido, a gente teve uma certa distância do meu filho virou gente, meu filho, exatamente, mas não é esse tipo de conflito. Não é abandono, não é você ir para trabalhar mais cedo e teu filho não é esse que vai matar. O que nós estamos falando, Olga, é um submundo que a gente não tem ideia. É crianças que são abusadas sexualmente, violentadas, crianças que têm uma rejeição absurda dos pais, inclusive de mãe e pai. Então é uma situação que eu e você, Olga, eu posso garantir que nós não temos ideia do que é. Para essa criança, o que é ser rejeitada dessa forma, ser violentada, invadida por todos os orifícios. Vocês não têm ideia do que existe. E essa criança vai se tornar um adolescente perigoso. É desse que nós estamos falando, né? Agora, como chegar nesses pais? Porque, por exemplo, eu tenho um monte de gente que me segue aqui no Instagram. A maioria, não vou dizer todos, mas talvez a grande maioria já são esclarecidos e não fazem isso com o filho. Agora, como é que eu posso chegar nesse lugar aonde esse pai não tem informação nenhuma, essa mãe não tem informação nenhuma? Chegar nesses casaizinhos, ainda que não foram nem pais, que precisam de instrução de como conduzir quando chegar esse primeiro filho. Porque isso é muito feio. Essa violência que uma criança recebe no início da vida é o que vai desencadear o mal ao seu filho, ao meu filho, lá na frente na sociedade. Então, é disso que é pesado realmente. Então, Maurício, pois não. Você já chegou eu não campeio por esse mundo de internet, esse submundo que a internet tem, esses jogos. O que tem tanto nesses jogos que pegam as crianças de um jeito, os adolescentes que ficam viciados, enlouquecidos? Mas é o tal negócio, né? Hoje você tem, na minha época, videogame, Olga, na sua também, eram 2 pauzinhos ridículos, assim, Isso. Preto e branco, certo? Que Isso. batia na bola. Então não era interessante eu estar com meus amigos, eu viver, eu jogar bola, eu estar andando de bicicleta com os amigos. Hoje existe uma tecnologia muito linda, você vê um gráfico de um jogo hoje na televisão, parece um filme. Então isso já chama atenção. Soma isso a eu não tenho mais o que fazer com meus pais. Porque sabe os jogos hoje? Eu nunca joguei um jogo online. Meu filho brinca comigo, pai, você nunca jogou na vida um jogo online? Eles põem um fone, eles conversam com 15 amigos, jogam ao mesmo tempo no computador. Então, o que eu comecei a perceber? Que o jogo é uma forma de encontro social. Eu já coloquei limites nos meus filhos, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim para mim, no passado, pai, mas assim, a gente joga não é nem tanto pelo jogo, é para encontrar os amigos. Eu falei, então vamos encontrar esses amigos de outra forma? Vamos criar situações para encontrar? Né? Vamos fazer coisas em família? Então, assim, a criança às vezes vai para o computador, porque o que ela vai fazer? Onde ela tem outro lugar?
Aonde ela tem outro lugar? Que outras oportunidades ela tem? Sério isso que você está falando. Sério demais. Sério demais. Onde ela tem outro lugar de fala, de me enxerguem. Agora, quando você fala desses amigos, 15 amigos e tal, eles são todos, eles se enxergam? Não, só escuta. Só escuta. Só escuta. Não tem, voz, não tem, pelo fone. não tem cara. Não tem cara. Eles conversam. Inclusive, podem estar em contato com pessoas que você não sabe quem é. Se o pai não estiver atento, quem estão os amigos que estão jogando? Quem está online aí? Você não sabe nem com quem está falando. Mas então, peraí, e esse aluno, esse jogador, tá ali com mais 12, 13, nunca conheceu na vida? Não vai conhecer? Não sabe de onde que é? Onde mora? Às vezes telefone? Nada? Às vezes o meu filho fala assim, pai, hoje encontrei um amigo na internet. Filho, quem é esse amigo? Ele é tal lugar, a gente tá jogando junto, mas eu nunca vi, não é da escola. A maioria dos jogadores dos meus filhos são da própria escola que eles estudam. Mas de vez em quando aparece um, filho, e qual que é o papo desse cara? O que ele fala? O que ele falou para você? Não, parece ser legal, pai. Falamos só do jogo. Ele perguntou alguma coisa da sua vida, levou para outro lugar. Então, mas isso requer o quê? Requer atenção, porque é uma porta aberta. É uma porta aberta esses jogos online. E na minha época não existia isso. Eu jogava eu mesmo no computador. O máximo que eu tinha era um colega do lado que jogava com outro controle. Você entendeu? Eu lembro disso. Não é? Hoje assim, hoje esse online aí tá bombando. E de certa forma eu vou dizer que representa um super perigo. Eu acho que tudo hoje representa um super perigo, até um carro. Se você estiver dirigindo um carro sem uma responsabilidade, é um super perigo, né? Agora, cadê a atenção, né? Cadê a nossa atenção? Onde nós estamos? Quando você fala desses jogos, a gente não pode esquecer do retratamento disso que a novelista, que sempre coloca essas causas sociais na televisão, a Glória Pérez, está colocando naquele personagem. É exatamente isso que você está falando aqui. Uhum. Aquele menino, o que vai acontecer com aquele menino? Fala-se até em suicídio e tudo mais, enfim. A gente não sabe qual que é o final daquele personagem que a autora, porque é uma obra de ficção e tal. Mas, obra de ficção sim, mas não deixa de ser real. Esse menino está viciadíssimo no jogo, e aí se fala, né? O terapeuta, inclusive, que o terapeuta da novela é um terapeuta de verdade, ele existe. E ele diz, é como se fosse a cocaína, o crack, o cigarro, a bebida. É um vício, né? Então, quando você fala agora dos teus filhos que fazem, enfim, jogam com 10, 12, 15, que não sabe quem são, onde é que moram e tal, o que a gente faz? Você está atento, você é uma pessoa que está atenta a isso. Mas quem não está atento a isso, Maurício, que sai de manhã e volta de noite? Precisa ficar atento. Essa é a responsabilidade de um pai e uma mãe, não dá para terceirizar. As pessoas precisam parar de ver escola como terceirização de serviço de dentro de casa, né? E até o videogame, tem gente que compra videogame para não ter que lidar com o filho. Então você tem o que fazer agora, vai jogar para a pessoa poder ficar de tanta dor que esse pai e essa mãe têm. Então assim, ninguém está culpando. Sabe por que eu não uso a palavra culpa, Olga? Culpa eu acho que é uma coisa que a gente faz proposital. Essa é a definição que eu tenho de culpa. Eu fiz algo realmente para machucar alguém. Só que a diferença de culpa e responsabilidades. Por exemplo, se eu estiver no celular e bater no teu carro num cruzamento, eu acho que eu sou responsável, eu não tenho culpa. Porque eu sabia dos perigos. Tirando atenção. Então eu sou irresponsável, eu tenho responsabilidade, mas não culpa. Eu não quis acertar teu carro. Eu não mirei no teu carro no semáforo. Aí eu vou bater naquele carro ali. Não foi algo proposital. Claro. Então culpa eu acho que não combina, mas nós pais, nós temos uma função maravilhosa. Nós vamos educar uma massinha de modelar. E às vezes não adianta aquela conversa, mas eu também não tive essa educação, porque a gente fala muito isso, né? Bom, segura, dá um ponto de edição aí no que você estava falando. Quero entrar nesse outro, nessa outra fala que é interessante. Eu não tive nada disso. E me salvei, tô aqui, tô bem, não sou mau caráter, não virei bandido, eu também não sou ladra, mais ou menos assim, porque o fulano roubou, porque pai e tal. Não, porque na minha época... Parou. Até onde eu devo continuar com esse pensamento, com esse discurso? Que a minha caneta caiu aqui também, vai falando aí, por favor. Eu acho que fazer comparações é um tanto desumano, né? Por exemplo, na nossa época, na época dos meus pais, existia, talvez não existia tanto afeto, mas quando eu falo com meu pai não conta que bateram nele, que ele foi violado sexualmente, que ele foi rejeitado. Ele teve, às vezes, um pai firme, ele teve um pai que, às vezes, trabalhou, não foi tão presente. Isso não faz ninguém matar ninguém.
Agora, você pega em família, eu trabalho em consultório. Tem rapazes que eu converso que foi violado sexualmente, todos os orifícios, até pelo ouvido, para você ter uma ideia. Que foi espancado, que foi violentado. Essa pessoa é um perigo quando se torna um adulto. Quando se torna um adulto, ele pode extravasar essa energia. Então, comparar, eu tive uma vida, então meu filho tem que ser. Não, tudo bem, você teve uma vida, mas quantos estímulos você tinha? Para começar, não tinha videogame. Você lembra que antigamente acesso a drogas como maconha era mais, não era tão... Hoje você encontra em qualquer esquina. Uhum. Você sai no murinho da tua casa, na esquina, tem gente oferecendo. Uhum. Então, as situações mudaram. Hoje você não pode comparar a vida que você teve ou quem você se tornou. Hoje as crianças estão mais frágeis. Emocionalmente elas estão. Então, se você teve isso, mais um motivo para você falar assim, bom, hoje eu preciso de um pouco mais atenção com meu filho. Não é tratar no telinha, não, mas é estar presente, é acompanhar os passos. Então, com essa história toda de violência, eu tenho pensado como eu, Olga, posso agir para chegar nessas famílias e às vezes até antes de terem filho. Sim. Né? Porque se um casal souber o risco que isso tem verdadeiro, talvez quando se unir e vier o primeiro filho, possa fazer totalmente a diferença na criação, no que diz respeito a formas de violência e desumanização que acontecem muito na criação de filhos. Colocar filho no mundo não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Aliás, eu estava ouvindo a minha querida Fran, nas quintas-feiras ela tem o CBN Pet, que é maravilhoso, e o entrevistado dela desta quinta dizia o seguinte, que no Brasil nós temos 120 milhões de pets. Caramba, eu não sabia. Eu também. Gente, foi uma informação que você sabia? É muito. É muito pet. Pois é. Cara. Dentre eles, cachorro, gato, periquito, papagaio, cobra, tem de tudo. Aranha. Tem gente que tem uma aranha de pet. Bom, mas quem são os maiores? O maior número é cachorro e gato. Uhum. E aí, o entrevistado da minha colega Fran, o veterinário, qual é o nome dele para dar crédito? Paulo Vieira. Figueira. Paulo Figueira. Adorei a tua entrevista, Paulo. Ele falava assim, são 120 milhões de pets no Brasil. E tem gente que está deixando de ter filho para ter um pet. Pra ter pet. Se é para ter filho e criar de qualquer jeito, vai ter um cachorro então mesmo, né? Melhor, né? É melhor. Ou então cria cachorro dentro de casa e o filho dá mais atenção pro próprio cachorro do que pro filho. Não que o cachorro não mereça, né, Olga? Mas é demais, né? Mas tem gente que diz assim, não, eu vou dar um cachorro pro meu filho para ver se melhora meu filho, porque meu filho é um demônio. Já ouvi isso. Isso, tem. Já ouvi. Tem de monte. Aí a criança quase mata o cachorro. Quase mata Pelo o cachorro. amor de Deus, gente. É como assim. se o cachorro fosse restaurar a afetividade, né, da criança. Eu tenho uma raiva de ver criança que puxa a orelha de cachorro, de gato, Sim. puxa a perna, puxa o rabo. Não faça isso, gente. É um ser melhor que os humanos, viu? Um dia nossa filha, rapidinho, ela mordeu uma criança da escola, Estela. Ela tinha o quê? Acho que 5 aninhos. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra Sara assim, Sara, quem que nós estamos querendo morder? Na lata, assim, já chamei, não falei nada com ela. Falei, filha, o que aconteceu na escola? Aí falei pra ela, né, se ela achou que era certo, o que ela fez, beleza. Mas a hora que chegou em casa, eu já chamei a responsabilidade minha e da minha mulher. Quem que nós estamos com raiva e estamos querendo morder? Porque a criança está externando isso. Então, uma criança que machuca, eu lembrei disso que você falou, uma criança que machuca um pet, ela está externando uma dor. E você descobriu de quem estava com raiva? Tá, descobri e tomei as providências. Então, tá bom. Beijo, super sábado para todo domingo, para você e família. Muito obrigado. E a gente volta no próximo sábado. As pessoas te encontram onde? Me encontra no Instagram e no YouTube pelo mesmo nome, Maurício Valente Oficial. Obrigada por hoje. Olga, obrigado você, é uma honra. A gente fala daquele assunto outro dia. Não, mas é maravilhoso. Eu adoro você. Eu acho isso maravilhoso, de verdade. Parabéns. Muito, muito espetacular. Assim, eu gosto muito do improviso. Tudo bem, a gente tinha um outro tema, mas aí a gente começou a ir por esse lado e foi. Mas não é para qualquer um improviso. Parabéns. Valeu, Parabéns. querido. Um beijo. Agora a gente faz um intervalo, tem o repórter CBN e depois aqui eu vou falar com o meu querido Gilson. Tá precisando perder algum quilo? Nossa, eu tô. Então você faz favor de escutar o Gilson Giobelli. O Gilson fala. Chazinho, querido. Olha só. Chazinho. Verdade, chá. Biscute, fica na CBN, tá? Tá, fico CBN mesmo. é bom. Maravilhosa. Até Maravilhosa. já.